Irmãos, nós vamos falar sobre a defesa do Evangelho. Estou dando sequência às viagens missionárias de Paulo. Eu acho que mais umas 5 eu termino. Eu não imaginava que nós tivéssemos tanto material bom, tanta coisa boa nessas viagens de Paulo. Eu estou na primeira defesa dele diante de Félix, mais umas 2, 3 defesas dele, ele vai para Roma. Então acredito que mais umas 5 mensagens a gente termina as viagens missionárias de Paulo. Eu não sei quantas foram, mas certamente mais de 20. Mas o Senhor sabe todas as coisas, graças a Deus. Só para nós localizarmos e não ficar assim, poxa, da onde que esse cara está tirando essas coisas? Paulo sobe a Jerusalém, vai para Jerusalém para adorar na festa de Pentecostes e leva uma oferta aos irmãos daquela cidade. E ali ele chega e ele é convencido por outros irmãos a fazer um voto, chamado voto de Nazireu, que é deixar o cabelo crescer por um período de tempo, depois corta aquele cabelo, queima aquele cabelo, uma oferta ali para purificar e poder adentrar o templo e ali participar de todas as festividades do templo. Muito bem, Paulo... Alguns judeus que vieram da Ásia perceberam, reconheceram Paulo, e ele estava na companhia de um gentil irmão chamado Trófimo. E o gentil ele não podia entrar em certos recintos do templo, só podia judeu. Eu já disse para vocês que tinha uma placa lá que dizia o seguinte: nenhum forasteiro pode passar deste local. E as pessoas acharam que Paulo introduziu aquele gentil no templo, profanando o templo. E isso era uma ofensa, isso era um crime de morte, porque nenhum gentil poderia passar ali, principalmente em companhia de um judeu. E aí eles prendem Paulo e querem matar Paulo. Então nós terminamos a mensagem neste ponto, a última. Então nós iniciaremos agora, a partir daqui, tomando como base Atos capítulo 23 e 24. Como são muitos, eu não coloquei aqui, mas nós vamos falar Atos 23 e 24, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, para nós estarmos em sintonia aqui, falando a mesma coisa. O Marco usou aqui o texto que eu também vou usar. Ele usou aqui Romanos 1, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz justamente isso: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Com esta poderosa declaração, Paulo não fazia acepção de pessoas, e uma declaração humilde, onde ele afirma o desejo ardente de pregar a palavra em todos os lugares, a qualquer pessoa e qualquer situação. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Aí ele faz uma separação entre quem não crê e aquele que crê. Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E ainda escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, não perca as oportunidades, prega a palavra, quer a tempo, quer fora de tempo. Quando ele escreve para Timóteo esse texto, ele não está dizendo para Timóteo: seja um mal educado. Está dizendo para Timóteo: olha, não perca as oportunidades. Sempre que você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, pregue o Evangelho. Porque essa é uma chamada do Senhor para nós, é pregarmos o Evangelho, é não perdermos as oportunidades, porque nós não sabemos quem está ali do lado para ouvir. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo. Então, muitas vezes, e eu me incluo nessa, que nós perdemos muitas oportunidades de pregar o Evangelho. E nós vamos ver que aqui Paulo, mesmo preso, mesmo sob ameaça, mesmo pronto para morrer, ele não perdia as oportunidades e ele defendia o Evangelho, pregando a palavra para rei, para soldado, para quem estava com ele preso no cárcere, para quem quer que seja, ele nunca perdeu as oportunidades. Muito bem. Depois que o Senhor sustentou Paulo, lá na mensagem passada nós falamos sobre isso, em Jerusalém, quando o Senhor se colocou do lado de Paulo e disse para ele: Paulo, coragem,
Esse é um texto muito interessante que nós vamos ver aqui em Atos 23:11, que diz assim, ó: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, aonde ele estava preso, assim importa que também o faças em Roma. Jesus disse para Paulo que ele tivesse coragem, pois ele, o Senhor, estava no controle da situação. Ele estava direcionando aquelas ações, ele estava direcionando aquela situação, e era para Paulo não se preocupar, porque da mesma forma que ele tinha testemunhado do Senhor Jesus em Jerusalém, importava que Paulo desse o mesmo testemunho do Senhor Jesus em Roma. Ou seja, da mesma forma que Paulo pregou o evangelho em Jerusalém, ele iria pregar o evangelho em Roma. Quem estava em Roma? César, o rei, o principal, e Paulo iria para lá justamente para pregar o evangelho. E a prisão de Paulo já tinha sido anunciada pelo Espírito Santo, quando ele passava de igreja em igreja. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo já tinha falado para ele, já tinha revelado para ele que o que ia acontecer com ele quando ele chegaria em Jerusalém. Tem um profeta chamado Ágabo, que ele pega o cinto de Paulo, ele amarra as mãos e os pés de Paulo, e diz assim: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Ou seja, o profeta, usado pelo Espírito Santo, já tinha falado para Paulo o que ia acontecer com ele em Jerusalém. E aí ele dá uma resposta que nos surpreende, que ele diz assim: e os irmãos que estavam com ele começaram a chorar, dizendo: então não vai a Jerusalém, não vai porque você vai sofrer. Aí Paulo diz assim: mas por que vocês estão chorando? Eu não estou pronto só apenas sofrer em Jerusalém, mas eu estou pronto a morrer pelo evangelho. Estou pronto, só sofrer para mim é pouco. Eu não estou pronto a sofrer somente pelo evangelho, eu estou pronto a morrer por Cristo. Eu estou pronto a morrer pelo evangelho. Então, o sofrimento é pouco. E se há alguém que sofreu pelo evangelho, foi Paulo, né? Quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente vê que fala: Senhor, só de ler aquilo já dói, né? As burdoadas que ele tomou, 3 sessões de varadas, 39 varadas, 3 vezes mais apedrejamento. Chega um ponto que Paulo é apedrejado, as pessoas imaginavam que ele estivesse morto, porque as pelotadas foram muitas. Quando as pessoas disseram assim: esse cara está morto, eles sai, aí ele levanta e ele corre. Não, ele volta para a cidade e continua pregando. Ô Senhor, essa é a defesa do evangelho. Muito bem, aqueles irmãos, eles tinham uma visão do sofrimento humano, mas Paulo tinha uma visão do eterno. Paulo não se preocupava com o sofrimento aqui. Chega um ponto que ele diz o seguinte: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja qual for o que o Senhor tiver preparado para mim, eu estou pronto para isso. E isso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu parei algumas vezes e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade. Senhor, a primeira gripe que vem eu já pulo. Senhor, a primeira provação que vem, mas Senhor, as murmurações já vêm. E Paulo passa por tudo isso. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, querido, que fizeram para mim esse final de semana. Jesus é o Senhor porque você crê que Ele é o Senhor, ou você crê porque Ele é o Senhor? Jesus é o Senhor porque você crê, ou você crê porque Ele é o Senhor? Pois é, qualquer só ouvi um murmúrio. Pois é, eu creio porque Ele é o Senhor. Porque independente se você crê ou não, Ele continua sendo o Senhor. Dependendo de onde você fizer essa pergunta, as pessoas vão dizer assim: Jesus é o Senhor porque eu creio. E aí nós vemos aonde que está a visão humana. Quando eu creio, Ele é o Senhor, e eu creio nele, independente disso, porque Ele é o Senhor, independente se eu crer nele ou não, Ele continua sendo o Senhor. Paulo tinha essa visão de Jesus.
Ele continua sendo o Senhor. Independente das situações que nós passamos, Ele continua sendo o Senhor nas nossas vidas. Queridos, a ferocidade daqueles homens era tamanha, a vontade deles em matar Paulo era tão grande, o ódio deles em parar o evangelho era tão grande, que eles fizeram um pacto de sangue para isso. Fizeram um voto, fizeram um juramento sobre anátema, que anátema significa maldito, enquanto não cumprissem aquela missão. Qual era a missão? Mais que isso, eles não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Olha o voto que os meninos fizeram. Nós não vamos comer e não vamos beber. O retorno à comida e à bebida estava condicionado à morte de Paulo. Mas, olha aqui o que diz Atos 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Esse foi o juramento que fizeram. Nós vamos matar esse cara. Olha o ódio que eles estavam de Paulo, o ódio que eles estavam do evangelho. E como os argumentos deles contra Paulo lá em Jerusalém eram fracos, eles resolveram partir para a ignorância. E eles decidem que Paulo deveria morrer. Assim eles resolveriam o problema. Mas esqueceram que Paulo deveria comparecer diante de Roma. E todo o plano dele, qualquer plano deles, não teria sucesso, porque foi o Senhor Jesus que disse que Paulo iria diante de Roma. Por mais cuidadoso e astuto que aquele plano tramado nos porões da insanidade, não poderiam dar certo, porque o Senhor estava no controle deles. A Bíblia diz que o homem faz planos, só que a resposta certa vem da onde? Do Senhor. O homem trama, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A Bíblia nos conta uma passagem interessante de um homem chamado Balaque e um profeta chamado Balaão. A Bíblia fala que o povo, quando saiu do Egito, os estudiosos falam em 1.800.000 pessoas por baixo. Eles chegando quase próximo da terra de Canaã, eles chegaram numa terra chamada Moabe. E ali tinha o rei dos moabitas chamado Balaque. Quando esse camarada, esse rei, ele viu a quantidade do povo, ele se desesperou, porque ele achou que o povo ia matar ele não ia conseguir. Então ele manda chamar um profeta chamado Balaão. E ele manda os seus emissários e diz assim: chama Balaão, eu vou pagar para Balaão, e esse profeta vai vir e vai amaldiçoar este povo. Porque se o profeta amaldiçoar o povo, eu vou conseguir pelejar contra este povo e eu vou vencer este povo. E assim foram. Foram lá chamar Balaão, e Balaão para vir amaldiçoar o povo. Eles maquinaram, esse rei, ele maquinou um plano diabólico da sua mente carnal e perversa, de amaldiçoar o povo de Deus. Só que ele não sabia que ali tinha um Deus todo-poderoso que estava à frente daquele povo. E quando Balaão vai consultar o Senhor de como ele deveria fazer, olha aí a resposta do Senhor. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo, e lança-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. É povo abençoado, era o povo do Senhor. O homem faz planos, só que a resposta vem da boca do Senhor. Balaque queria amaldiçoar o povo, só que Deus disse para Balaão: você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é povo abençoado. A conspiração dos judeus segue na mesma linha, uma conspiração
maligna contra Paulo, que tinha aprovação de sacerdotes, tinha aprovação da cúpula espiritual, tinha aprovação da cidade, que tinha aprovação dos anciãos, ou seja, era uma conspiração maligna que tinha a aprovação de toda a cúpula da igreja. E eles tramaram um plano e desenvolveram as estratégias, fizeram o compromisso, criaram um grito de guerra, fizeram todos os planos para acabar com Paulo. E eles estavam certos de que os seus planos não poderiam dar certo. E sabe quantas pessoas estavam nesse plano? A Bíblia nos dá esse detalhe: mais de 40 pessoas. Olha aí o que diz. Eram mais de 40 o que entraram nesta conspirata. Eles, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, de não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai o comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Essa é a conspiração. Ou seja, nós vamos tramar aqui, você vai lá, você faz isso, você faz aquilo, fala com o sinédrio, pega Paulo, faz isso, e nós vamos parar e nós vamos matar esse cara. Porque ninguém aqui vai comer nem beber enquanto nós não matarmos ele. Enquanto nós não extirparmos, enquanto nós não calarmos esse cidadão que prega esse evangelho, que anuncia esse evangelho. E este era o plano arquitetado por aquelas mentes malignas dos judeus, acordado com os principais sacerdotes e com a aprovação dos anciãos, tramado no submundo daquelas mentes perversas. Este era o plano. Mas, irmãos, um plano arquitetado com mais de 40 pessoas, muito possivelmente, dificilmente, ficaria em segredo. Um plano arquitetado por mais de 40 homens, dificilmente ficaria em segredo. E quem que ouviu toda essa trama? O filho da irmã de Paulo. Será que isso é coincidência? Será que é coincidência? Justamente o filho da irmã de Paulo ouviu a conspirata, ouviu a trama. Ou seja, o sobrinho de Paulo ouviu o que estava acontecendo. E o que ele fez? Foi a primeira fofoca santa da Bíblia, porque ele foi lá e contou para Paulo. Ele foi lá e fofocou para Paulo. Paulo, estão fazendo isso. Entendeu? Eles vão matar você dá os seus pulos, porque eles vão matar você. E ele foi lá e contou para Paulo. Contou para Paulo, e Paulo chamou o comandante e contou para o comandante. Aliás, chamou o centurião, contou para o centurião e pediu para levar aquele jovem ao comandante. Irmãos, que interessante. O comandante, um pagão que deveria deixar as coisas acontecer, afinal de contas seria mais um prisioneiro que seria morto. Mas não, Deus usou aquele pagão para salvar o Paulo. Enquanto a liderança da igreja queria matar, o Senhor usa um pagão para salvar Paulo. Uma pessoa que nem cria, uma pessoa que não conhecia o evangelho, uma pessoa que não tinha nada a ver com Paulo, o Senhor usa ele para salvar Paulo da mão dos sacerdotes, dos anciãos e de toda a liderança da igreja judaica. Olha aí que ele diz em 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende por prontidão desde a hora 3ª da noite, isso é o comandante falando, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Queridos, Deus preparou 50% da força do exército de Jerusalém para conduzir Paulo. São 270 soldados. 270 soldados que o Senhor preparou para conduzir Paulo, para não permitir que aqueles 40
assassinos matassem Paulo. Olha a preparação do Senhor. O Senhor destacou, eu coloquei aqui, vocês vão rir, que Deus destacou a rota, a Rony e o Bope, para conduzir Paulo de Jerusalém até Cesareia. Era o que tinha de melhor, era infantaria, cavalaria, todos os soldados, 50% da força do exército foi designada para conduzir um homem até Jerusalém. É preparação do Senhor ou não? É coincidência? Não, não é coincidência. É preparação do Senhor. Agostinho disse assim certa vez: confie o passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Vou ler de novo. Confie o passado à misericórdia de Deus, o presente a seu amor e o futuro às suas providências. Os planos do Senhor nunca são frustrados. Nunca são frustrados. Apesar de nós acharmos que o Senhor, às vezes, ele é incompetente para resolver os nossos problemas, os planos dele nunca são frustrados. E ele conduz de forma perfeita. Ele faz coisas que nós depois paramos e falamos: Senhor, como que o Senhor fez isso? A Bíblia não fala, mas eu gostaria de saber quanto tempo esses 40 homens deixaram ficar sem comer e beber. Não é? Não foi isso que ele falou? Fizeram uma tramóia ali, dizendo: nós não vamos comer, não vamos beber enquanto não matar Paulo. Os planos foram frustrados, estão até hoje esperando, sem comer e beber, porque o Senhor não permitiu. Quantos dias eles ficaram? E o juramento deles era sob anátema. Então foram todos tornados malditos, porque o Senhor não permitiu que eles matassem Paulo. Olha que coisa interessante, né? Eles fizeram um plano, eles fizeram um juramento: nós não vamos comer e nós não vamos beber enquanto não matar esse cara. Pois é, o Senhor, cortou a cordinha deles e vocês não vão fazer isso. Então eu queria saber quanto tempo eles ficaram nesse jejum ali. Atos 23 e 29 disse assim, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sabe o que é isso? Isso é a carta que o comandante escreve ao governador Félix, dizendo o seguinte: olha, não tem nada que justifique a prisão dele, não tem nada que justifique a morte e nada que justifique sequer a prisão. Então eu não estou entendendo por que essas pessoas estão querendo prender. Enquanto os líderes queriam matá-lo, Deus usa um pagão para salvar. Enquanto os líderes espirituais de Jerusalém concordavam com a morte de Paulo e tramaram os planos para isso, Deus usa um pagão e frustra os planos deles. Aqueles que deveriam ser guias espirituais estavam sendo guias para a morte. Deus usa quem menos esperamos para nos livrar. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Quando nós chegamos à noite em casa, você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor te deu durante o dia? Que você sequer viu? Que você sequer presenciou? Eu vou ser dramático aqui, tá? Quantos atropelamentos o Senhor te livrou, se você anda nessa cidade? Quantas balas perdidas o Senhor livrou de você? Quantos assaltos, quantos sequestros, quantos acidentes de vida. Nós não paramos para pensar nisso, percebeu que nós não paramos? Mas quantos livramentos o Senhor nos dá. E o Senhor usa pessoas que nós não conhecemos para nos... Quer ver uma situação? Quando Josué ia destruir Jericó, ele mandou 2 espias lá, certo? A Bíblia não fala o nome deles, mas o rei de Jericó descobriu rapidinho que tinha os caras visitando Jericó. Aí mandou procurar os caras, e sabia que os caras estavam numa casa de uma prostituta chamada Raabe. Aí os caras chegaram e falaram: Raabe, cadê os caras? Falou: estava aqui, mas vazaram, já saíram, corre atrás deles que vocês vão conseguir encontrar. Só que os caras estavam lá na casa dela, escondida lá no teto. Irmãos, a Raabe poderia ter entregue os caras, não poderia? Raabe era uma prostituta, não tinha nada a perder. Então tá aí, pega os caras aí, vieram aí me encher as paciências, pode levar. Mas Raabe escondeu, o Senhor usou aquela mulher. E eu disse aqui uma vez, saiu de espontâneo, que Raabe, a gente vê hoje que o seguinte, tem prêmio Nobel da ciência, medicina, né? Quando você olha para Hebreus, devia ter prêmio Nobel da fé, né?
Você olha lá em Hebreus, lá eu falei um dia aqui, lá está o Guinness Book da fé, e Raabe está lá no Guinness Book da fé, lá em Hebreus. Quando você olha para a fé lá em Hebreus 11, rapaz, você vai entrando debaixo da cadeira, assim, ó, de vergonha, porque você vê aqueles homens, aquelas mulheres, que a Bíblia diz que ficaram firmes, e ali entre elas está Raabe, uma prostituta que Deus usou, e o que mais nos assusta, de Raabe vem Jesus Cristo. Vocês já ouviram essa genealogia? Que de Raabe vem, eu não vou lembrar o nome de todos eles, mas Raabe casou com um cidadão chamado Salmão. Salmão foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, da descendência de Jesus Cristo. Vê lá na Bíblia, talvez eu tenha errado alguns nomes desse, mas é de Raabe que vem a genealogia de Jesus. Voltamos a cá. A primeira defesa de Paulo, então. A primeira defesa de Paulo foi perante um governador chamado Tibério Cláudio Félix, um cidadão que tinha sido escravo, mas agora ele chega ao poder sob a influência do seu irmão, então ele é governador ali de Cesareia. E esse cidadão, ele tinha algumas características. Primeiro, ele era conhecido pela sua violência. E ele tinha uma outra característica, ele gostava de dinheiro. Gostava muito de dinheiro. Era um cara que gostava de grana. Então a Bíblia, ele era ávido por lucros. E ele praticava toda sorte de crueldade e luxúria. Então, essas eram as características de Cláudio Félix. Governador, ele não queria julgar Paulo sozinho, então ele espera os seus acusadores. 23:35 diz: ouvir-te-ei quando chegar os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Por quê? Porque o comandante mandou uma carta dizendo: não tem nada contra esse cara, nada que justifique nem morte, nem sequer prisão. Então, Félix disse: opa, então vou esperar os seus acusadores. E é uma prisão que não durou muito tempo, durou só 5 dias em princípio. Diz aí, 24, 1 e 2, 5 dias depois desceu a turma que desce para acusar Paulo. Sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Ou seja, desceu essa corja para acusar Paulo. Todos esses com o único objetivo de acusar Paulo. E a acusação ela tinha 3 níveis. Primeiro, Paulo era um agitador e perturbador da paz imperial. Paulo era o líder de uma seita religiosa. E Paulo era um profanador do templo. E Tértulo era um acusador feroz, era um acusador inteligente, e ele utiliza elogios ao governador para condenar Paulo. Olha aí, Atos 24, 5, 6. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha o termo que ele está falando de Paulo aqui. Nós verificamos que este homem é uma peste, e ele promove sedições, separações, briga entre os judeus esparsos de todo o mundo, sendo também o principal agitador de uma seita dos nazarenos. Então é uma peste, ele faz sedições e ele participa de uma seita. 3 acusações. O qual também tentou profanar o templo. Olha, mais uma. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a lei. Olha as acusações que acontecia com o Paulo. 3 acusações. Uma acusação pessoal. Este homem é uma peste. Uma acusação política, promove sedições. Uma acusação religiosa, profanar o templo. Qualquer uma dessas 3, o fim delas era morte. Qualquer uma dessas 3 acusações era morte na certa. Ele acusou Paulo de ser anti-judeu e anti-romano. A acusação dele era fortíssima. E todas essas acusações, Paulo, com seus argumentos, ele consegue combater todas elas. Em primeiro lugar, ele prova que não era perturbador da paz. Aqui nós temos um texto um pouco maior, vamos ler para nós entendermos. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: porquanto sei que há muitos anos és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa,
pois bem podes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam no templo discutindo com alguém, nem amotinando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade, nem te podem provar as coisas que agora me acusam. Por que ele fala desta forma? Ele não foi para Jerusalém para discutir com ninguém. Lembra lá no passado, ele foi para Jerusalém para entregar uma oferta para os irmãos que estavam precisando, e ele foi para Jerusalém para adorar na festa. Ele não estava ali para arrumar confusão com ninguém, ele fora para abençoar e não para arrumar confusão. Quando ele diz que não são mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém, o que ele fala? Olha, para eu causar uma confusão desse tamanho, 12 dias era insuficiente. Eu precisava de muito mais do que 12 dias para preparar uma sedição dessa. Então, Paulo, ele derruba por terra todas as acusações que aquele Tértulo estava fazendo contra ele. Era uma acusação infundada, sem parâmetros, e aquele governador que estava ali ouvindo sabia muito bem que os argumentos de Paulo eram argumentos sérios, eram argumentos coerentes, e que aquele acusador, ele estava, de certa forma, mentindo a respeito das acusações. Em segundo lugar, Paulo explica que o caminho que ele fala aqui, ou seja, o cristianismo, o evangelho que ele pregava, não era uma seita, pois ele adorava o mesmo Deus que os seus antepassados. Olha aqui, Atos 24, 14 e 16. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, o mesmo Cristo que eu estou anunciando, o mesmo Salvador que eu estou anunciando, o mesmo Messias que eu estou anunciando, foi aquele anunciado lá no Velho Testamento. Foi aquele anunciado nos profetas, foi aquele anunciado nos Salmos. O Messias que eu estou anunciando aqui é aquele que Moisés anunciou lá em Deuteronômio. É aquele que Moisés colocou lá na lei, é o mesmo. O profeta que Moisés disse que viria, é esse que eu estou falando que veio. Eu não estou inventando um profeta, eu não estou criando um Deus, eu não estou criando um Salvador. O mesmo Deus o mesmo Salvador que eu estou falando aqui, é aquele que está lá nos Salmos, é aquele que está na lei. O Salvador de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, dos demais profetas, os salmos afirmam que viriam. É esse que eu estou falando. É o Deus dos nossos pais. Então eu não estou inventando. Essa seita que eles estão dizendo que é o caminho, é o mesmo Senhor, o mesmo Evangelho que é pregado, que foi pregado pelos profetas, pelos salmos, pelos nossos pais lá no passado. E em terceiro lugar, ele explica que ele não profanou o templo. Vários anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e fazer oferendas. Ele disse isso. E ocupado nestas coisas, olha só, eu não vim aqui fazer bagunça, eu estava ocupado nessas coisas. Quais são as coisas? Ofertar e adorar a Deus. Me acharam já santificado no templo. Você lembra que eu falei no início que ele fez o voto de Nazireu, que é deixar o cabelo crescer, depois cortar aqui, ó. E me acharam já santificado no templo, ou seja, já tinha passado o período daquele preparo para ele entrar no templo. Não em ajuntamento, nem em tumulto. Alguns judeus da Ásia que vieram depois, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar-me se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam, quando compareci perante o Sinédrio, a não ser desta única palavra que, estando no meio deles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, é que hoje estou sendo julgado por vós. Por causa da ressurreição de mortos, é que eu estou sendo julgado por vós. Querido, Paulo cria na ressurreição dos mortos. Paulo cria que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele cria que no último dia
haveria ressurreição dos mortos. Tudo igual o que nós cremos hoje. Na confissão de fé de Westminster, no capítulo 32, no item 3, que é uma confissão que nós seguimos, estamos fazendo a nossa, diz assim: o corpo do injusto será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. O corpo do justo será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorificado de Cristo. Naquele dia haverá ressurreição de mortos, dos justos e dos injustos. Marco falou aqui: justificação, santificação, glorificação. O Senhor nos justificou, o Senhor está nos santificando e o Senhor nos glorificará. O nosso corpo será um corpo glorificado, semelhante ao próprio corpo glorificado de Jesus Cristo. É isso que Paulo estava pregando. É isso que aqueles judeus estavam acusando Paulo. E é isso que ele estava pregando. Por causa da ressurreição de mortos. E ele fez essa afirmação porque é uma afirmação que não tinha cunho político. Então não podia ser acusado nem de morte nem de prisão por causa dessa acusação, porque era uma acusação de religião, não era uma acusação que ofendia Roma. Então ele não deveria ser preso e nem morto por causa desta acusação. Pois bem, eu estou caminhando para o fim. Depois de alguns dias, junto com a sua mulher Drusila, o próprio Félix quer ouvir Paulo de novo a respeito da fé. Drusila era uma judia, ela era bisneta de Herodes, o grande que tentou matar Jesus Cristo, e ela era sobrinha neta de Herodes, outro Herodes, que matou João Batista. Então ela conhecia da fé judaica e possivelmente a necessidade de Félix de ouvir sobre a fé de Paulo é por causa da influência de Drusila, a sua mulher. Porque ele era, além de ávido por lucro, luxúria, violento, ele também era um adúltero. Porque Drusila era mulher de uma outra pessoa. E ele, em parceria com um mago, conseguiu fazer ela separar do marido e ficar com ele. Então, esse é mais um para o currículo dele, de adúltero. E Paulo mostra nessa segunda oportunidade sobre 3 assuntos, quando Félix chama ele para falar. E aí ele fala novamente, ele fala sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. E aí Herodes treme as pernas. O Félix, perdão. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por hora pode retirar-te, e quando eu estiver a vagar, chamar-te-ei. Ou seja, quando eu recuperar o fôlego, eu vou chamar você de volta, porque agora eu fiquei com medo. Porque Paulo falou do juízo vindouro. E a Bíblia não diz, mas possivelmente Paulo falou assim: ó, o inferno te espera lá. Porque você é corrupto, você é adúltero, você é violento, você faz tudo contra o que o meu Senhor Jesus pregou. E se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Tenho certeza que Paulo falou. Vou perguntar para Paulo um dia se ele não falou isso. Tenho certeza, porque Paulo não mandava recado. O que você falou para Félix aquele dia lá que ele tremeu na base? Que a Bíblia diz que ele tremeu na base. Entendeu? E ele tremeu a ponto de, falou, ó, daqui uns dias eu vou te chamar o C novamente. E Félix ficou amedrontado, irmãos. Olha aqui, 24, 26. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o frequentemente, conversava com ele. Olha só que camarada mais sanguinário. Ele chamava Paulo para conversar com ele, só que lembra lá no início, quando eu falei, o que Paulo foi fazer em Jerusalém? Paulo foi levar uma oferta, certo? O cara queria dinheiro, era corrupto. Como Paulo falou que foi levar uma oferta, consegue associar? Eu sou corrupto, gosto de dinheiro, esse cara foi levar uma oferta. Ah, é? Então tá.
Então, o que ele esperava? Que Paulo lhe desse dinheiro para ser solto. Ou então, que a igreja pagasse a soltura de Paulo. Por isso que ele chamava Paulo várias vezes, porque ele esperava que Paulo lhe pagasse o dinheiro. Querido, essa prisão ficou 2 anos depois. Primeiro era 5 dias e depois o último versículo está aqui. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ou seja, Paulo já tinha ficado 2 anos que Félix ficava chamando Paulo. Depois de 2 anos, ele acabou com uma revolta dos judeus lá de forma bem violenta. Aí o governador chamou ele, o Cláudio, que era o imperador, chamou ele e tirou ele do cargo e colocou Pôncio Festo. E numa próxima nós vamos falar a defesa de Paulo perante Pôncio Festo. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Independente se eu consiga ver e você consiga ver ou não. O Senhor sabe de todas as coisas. Outra coisa, irmãos, sempre que você tiver a oportunidade, fala do amor de Jesus às pessoas. Fala do amor de Jesus para as pessoas. Não perca as oportunidades. E uma terceira, busque o Senhor de todo o nosso coração. Eu tenho conversado com alguns irmãos, queridos, não é por causa da situação caótica que vive o nosso país politicamente, moralmente e tudo mais. Mas, queridos, eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu fiquei sabendo hoje essa notícia, não sei se vocês sabem. Jesus está voltando, querido. Mas está ali, na esquina. E nós não tem mais tempo para perder. Às vezes nós damos importância a tantas coisas. E a Bíblia diz assim, você é do Senhor, então busque as coisas do alto, onde o Senhor está. Nós damos tanto valor às coisas passageiras e nós negligenciamos as coisas eternas. Fique com o Senhor, mesmo que o mundo diga que tudo isso que eu falei para vocês é um monte de balela. Não creiam neles. Creiam no Senhor Jesus Cristo, como teu Salvador, que morreu na cruz por você, mesmo você já sabendo que você não merecia. E eu também não merecia. Mas da mesma forma ele morreu, porque ele nos amou de forma incondicional. Que eu também não sei o que significa, mas ele nos amou com este amor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.